Bom, então, uma breve leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, Moral Estranha, não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão seus mesmos domésticos. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho, e o filho contra seu pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Tá? Bom, o capítulo é um pouco longo, mas no decorrer da mensagem, né, e fala-se muito sobre algumas questões que ocorriam na época, né, separatistas, enfim, das ideias, mas o importante é a gente saber que Jesus jamais ele veio pregar uma guerra, enfim, ou trazer alguma coisa que fosse diferente das atitudes que ele teve, né, no tempo que ele esteve aqui encarnado. Ele veio trazer ensinamentos de amor e diretrizes desse para que nós, através das nossas buscas, pudéssemos, né, compreender o que seria esse amor que ele veio ensinar. Então, aqui no caso, que ele fala, não vim trazer paz mais a espada, significa uma ideia nova, que até então era desconhecida de todos, né, na época. Então, ele veio trazer a questão da prática do perdão, né, o esquecimento das ofensas, as parábolas, né, enfim, todos esses ensinamentos eram, né, veio trazer, dar um novo direcionamento, fazer com que os que estavam ali na época, ouvindo o que ele havia de trazer, refletissem, né, sobre alguma coisa que era diferente até então, tá? Então, por isso que houve muitos questionamentos, porque no fundo eles esperavam que viesse ali, né, eles sabiam que viria que Jesus viria, mas não, eles não esperavam que ele viria ali para trazer a paz, enfim, trazer esses ensinamentos sobre o amor, sobre a prática do perdão. E sim, eles pensavam que eles iriam conquistar a sua independência, né, as melhorias, mas através das lutas e da batalha. E Jesus veio trazer algo que era totalmente diferente até então. E aí por isso que ele fala que dentro de uma mesma família, do mesmo lar, nem todos iriam compactuar das mesmas ideias, tá? Hoje, se nós estamos dentro do nosso lar, se temos todos ali que seguem determinado caminho, enfim, a doutrina espírita, que foi o caminho que nós escolhemos, sim, é melhor. Mas pode ter os católicos, enfim, junto de nós pode ter alguém que siga um caminho diferente. Mas hoje nós estamos aprendendo a conviver de uma outra forma, né? Saber que a gente tem que respeitar no outro as escolhas dele, tá? Então, por isso que ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada no sentido de novas ideias, não de uma guerra ou de algo desse tipo. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então tá, vamos lá, iniciar. Deu para entender, pessoal? Ok? Então vamos lá. Bom, livro Missionários da Luz, capítulo 13. O meu aqui é página 285. 285, Segismundo terá então, no segundo parágrafo, que o primeiro é a continuação da página 284, tá? O capítulo é 13º, a reencarnação. Ok? Então vamos lá. Bom, eles trataram ali a questão do encarne, de uma nova reencarnação de Segismundo, falaram sobre a ligação espiritual, causas do passado. Agora eles estão falando muito sobre a questão da matéria, da
da parte física, como seria o corpo de Segismundo, né? Até umas dúvidas que surgiram que são bem interessantes, que até o André Luiz pergunta se ele iria se apresentar encarnado, tendo a mesma aparência que ele tinha no plano espiritual, porque o André Luiz até então estava acompanhando todo o desenrolar, tá? Então vamos dar seguimento aqui. Segismundo, então, insistir uma forma física eventual, imprecisa por enquanto ao nosso conhecimento, ele terá então uma forma física eventual imprecisa, uma forma física diferente daquilo que eles estavam acompanhando, porque no plano espiritual, o André Luiz e toda a equipe, eles estavam acompanhando ali o Segismundo desde a reconciliação, tá? E aí tem os espíritos construtores que são responsáveis pela formação ali do corpo, as transformações que a gente acompanhou, as transformações que eles fizeram também no perispírito, aplicando os passes, porque o perispírito, ele não é apenas de um formato, ele vai se moldando de acordo com a necessidade, enfim, com as nossas buscas, aquilo que nós queremos, tá? E aí eles estão moldando o perispírito do Segismundo, que ele tinha uma aparência adulta normal, para que ele fosse tomando ali uma forma de uma criança, tá? Aí algumas questões para a gente refletir que são importantes. As crianças, né, antes de elas alcançarem a idade de 15 anos, esses espíritos, muitas vezes, que estão ali para reencarnar, já estão com aquele formato do perispírito infantil, eles podem ser trazidos até algum lar e acompanhar, ou até brincar mesmo, que é uma coisa que acontece aqui na minha casa, muitas vezes. A Cecília, eu vejo ela brincando, né? Com uma criança, ou ela fala para mim ou para minha esposa: mãe, tem um menininho aqui do meu lado, ele está brincando comigo. Ou a minha esposa, que tem a mediunidade da visão, ela fala que às vezes ela vê a casa cheia de crianças, enfim, são muitas situações, tá? Que podem acontecer. Porque eles já estão se preparando para reencarnar, tá? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. O instrutor esclareceu sem demora. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular. Mas a nossa colaboração neste acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. Tá? O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão na posse dos informes a que nos reportamos. Porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Tá? Então, com certeza, todos nós temos uma programação que é feita no plano espiritual de reencarnação. Mas isso não significa que agiremos e seria tudo da mesma forma. Porque temos o livre-arbítrio, o direito de fazer escolhas. E essa questão do livre-arbítrio, ela vai influenciando nos nossos caminhos. Podemos nos adiantar em algumas questões, podemos ainda ter que rever algumas outras, direcionado ao direito de escolher, que nele fala, que é o plano construtivo, ou seja, é uma construção, é um planejamento que todos temos, inclusive o Segismundo. Mas isso não significa fatalismo, que quando regressarmos ao plano espiritual, se conseguimos manter tudo aquilo que nós, enfim, nos predispomos ali, enfim, recebemos as orientações, ótimo, tá? Mas muitas vezes a gente acaba tomando outras atitudes e teremos oportunidade de rever, de poder retomar essa caminhada, tá? Nada está perdido, mas é que ele fala, não é fatalismo, é uma coisa diferente da outra. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais preexistentes nas lições e conflitos presentes. Pormenores
anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência como caderno de apontamento dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, tá? Então, tem toda uma programação, sim, mas alguns aspectos que ele está falando aqui que é importante, que não é só a programação, mas são os pais, né? A paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim, procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de novos valores. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Tá? Então, são muitas considerações. Porém, o espírito, ele pode, que nem ele fala, se ele tem um preparo, enfim, se ele busca, se ele está focado ali nas melhorias, ele pode vencer em qualquer meio, tá? Porque muitas vezes o meio não acaba não fazendo o indivíduo, né? Tem espíritos que renascem, por exemplo, em ambientes bem difíceis, na questão da guerra lá, por exemplo, que a gente acompanha, a Síria, enfim, no Oriente Médio. Mas isso não significa que ele vai ter que ser um guerrilheiro e ele vai ter que continuar fazendo as mesmas coisas. Ele pode estar ali reencarnando num ambiente difícil, teve uma programação para que ele possa vencer naquele ambiente, ele toma outras atitudes e faça diferença, tá? Então, não é que está num ambiente difícil que ele está fadado ao sofrimento, a participar de tudo aquilo, contribuindo para que a coisa piore cada vez mais, tá? Vai no direito de escolha, o livre-arbítrio, mais uma vez o livre-arbítrio de cada um, tá? Mas o importante é a gente saber que nós estamos aí com preparo, né, para que a gente possa trazer, né, sair dessa encarnação agregando coisas positivas na nossa caminhada, né? Então, todos nós encarnamos para conseguirmos novas conquistas espirituais. A regressão não acontece, nós não iremos regredir. Podemos ficar estagnados ali, parados, enfim. E teremos outras oportunidades, mas o importante é agora, né? O que a gente está fazendo e as nossas buscas. Tudo bem? Então, temos total condição aí de a gente conseguir algo que seja melhor na nossa caminhada, tá? Tem toda uma programação, todo o amparo da espiritualidade, desses amigos, que nem a gente está acompanhando aqui do Segismundo, mas a gente pode trazer isso para a nossa caminhada também, né? Porque essa programação foi feita para cada um de nós, né? Todos nós que estamos encarnados, temos ali as nossas missões a realizar, as nossas buscas, tá? E há todo um amparo para que a gente consiga. Enfim, não é um acaso, nada fruto, é obra de um acaso. Pelo contrário. Tudo bem? Alguém quer comentar? Roberto, quer falar, meu amigo? Então tá. Não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado? Pergunta o André Luiz. O instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente. Isto implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas em virtude das finalidades educativas, mas semelhante imperativo não suprime em caso algum o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera da carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo
ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Tá? Então é o que nós acabamos aí de comentar, que através do livre-arbítrio ele pode abreviar algumas situações ou pode, né, fazer com que em algum momento ele tenha que rever isso na caminhada dele. Tudo bem que nós tenhamos que rever na nossa caminhada, tá? Depende de nós. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez, ponderando o tempo gasto em nossa conversação. E como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, observou: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, tá? Então, tudo o que foi traçado para a nossa caminhada, para as reencarnações, enfim, para o nosso projeto de reencarnação, é visando sempre o bem, o nosso bem e a nossa ascensão. Às vezes as dificuldades, é que nem ele falou aqui, às vezes passando por muitas dificuldades, o espírito, dependendo da condição dele, ele pode, né, evoluir, enfim, obter ali uma posição de equilíbrio. Não vou nem falar evoluir, mas uma posição de equilíbrio mais rápido, porque ele passou por situações difíceis, soube lidar com essas situações, tá? Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua necessidade. Então por isso que a gente não pode ficar equiparando a nossa vida, enfim, a nossa encarnação com a dos outros, né? Porque cada um tem ali a sua necessidade, tá? O importante é saber que haverá sempre esperança e a gente tem que trazer essa esperança nos nossos dias. Procurar fazer com que esse sentimento que vai nos trazer coisas boas, que vai mudar a nossa condição mental, porque a gente sabe que todo um pensamento positivo traz uma energia boa, faz com que a gente possa sintonizar com essa espiritualidade amiga, enfim, pode mudar toda uma situação. Então, que a gente traga isso para a nossa caminhada de alguma forma. É um exercício, tá? Não é, por enquanto, muitas coisas para nós ainda é um exercício. E a gente não deve se culpar e nem achar mal por causa disso. Ah, mas, poxa, eu vejo que eu vou na casa espírita e sento na sessão, muita coisa ali eu não estou entendendo. Mas o outro que está do meu lado entende, pô, será que só comigo? Será que é assim? Não. Pelo contrário, cada um assimila de uma forma, tá? Cada um tem um tempo ali, tem um feeling para conseguir detectar aquilo, mas o importante é a oportunidade que a gente está tendo e essa questão de exercitar, saber o que as coisas significam, saber o que pode trazer para mim, tá? E aí eu posso organizar isso tudo e pôr em prática na minha caminhada de alguma forma. Tudo bem? Até porque é uma questão, até o Roberto pode nos ajudar. Muitos espíritos que eles dão ali a comunicação mediúnica, e eles falam que, poxa, eles estão ali, mas eles não estão entendendo nada também, e eles até se sentem mal por aquilo. Algumas vezes eu tive essa impressão, através da psicofonia. Mas aí eles também estão tendo esse esclarecimento, enfim, eles são orientados dessa forma. Quer falar, Roberto, meu amigo, por favor? Nós aqui, eu diria o seguinte, nós somos privilegiados por aprender tudo isso, né? Porque muitos não aprendem nada, né? A gente vê que o tempo está avançando para todos, né? Então, imagina quantos estão reencarnados hoje ao nosso lado, né? Na população do mundo, e não tiveram acesso a isso que a gente tem. E aí acontece exatamente o que você falou. O espírito é conduzido lá no centro, não sabe o que está acontecendo, nem percebeu que ele desencarnou, ele não tem religião, dificilmente se apega a Deus, e aquilo vira uma confusão muito grande na cabeça dele. Então, ele pode passar muito tempo nesta confusão, né? Agora, a pessoa, nós aqui que já estamos tendo essa oportunidade, eu diria que realmente é um privilégio para cada um de nós. Porque, bem ou mal, a gente vai entender o que está acontecendo com a gente, né? Lógico, a gente não sabe como é que a gente vai se comportar diante dessas situações, porque eu até lembro um relato, todo mundo acho que conheceu a Dona Rosa, né? Lá no bazar. E ela deu uma comunicação e eu estava nessa comunicação com ela. E ela me relatou que ela ficou com medo naquele momento,
Ela sabia que ela ia desencarnar, mas ela ficou com medo, né? E então se vê, até as pessoas que têm um grande conhecimento, fazem um trabalho de caridade muito grande, como ela fez, tem lá os seus tropeços também. Então, isso quer dizer que qualquer um de nós pode passar por essa situação, né? Mas, pelo menos, a gente sabe o que está acontecendo, né? Agora, muitos não sabem o que está acontecendo. Então, por isso eu diria que nós somos privilegiados. Já falei bastante. Continua aí. Muito bem, meu amigo. Muito bem. Tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos lá. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança, e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração. Quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde, boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre aqueceu sorrindo e mantendo-se entre ela, genuflexa e Adelino, que se conservava, como nós outros, de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna aos testemunhos de humildade e compreensão de tua lei. Ó, Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos, ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes as energias. Espera aí que tá acabando o tempo. Bom. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes as energias para que recebam, jubilosos, a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita, que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso. E, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal. E tensifica-lhe o bom ânimo. Dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Seja para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba a nós, humildes servos de teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Calara-se Alexandre, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes,
Reconheci que todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isto. Então, logo meu orientador se calara, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor que apenas encontrava eco em nossos ouvidos se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, que miraculoso ourives houvera tornado resplandecente. Seu brilho feria-nos o olhar, e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente à coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver. Descansou sobre a fronte de Raquel. Então eles fizeram uma prece ali que ia ter a questão da ligação, porque da mãe que ia receber a Raquel, que ia receber o Segismundo como filho. Depois de todos esses processos, né, da questão do perispírito, aí eles, enfim, iriam ligar o perispírito a perispírito. Tá? Bom, tá acabando o nosso tempo. Eu vou parar por aqui e aí na próxima semana a gente vai finalizar, porque ela vai falar agora da questão da ligação do corpo material, tá? Vai falar sobre a questão do espermatozoide, de todo esse trabalho que eles têm também para fazer com que ocorra ali a fecundação, e é bem interessante para a gente finalizar o capítulo sobre a encarnação, tá? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Fica à vontade que a gente ainda tem uns Vitor, minutinhos só aqui. falando que Conceição, pode é falar, minha muito amiga. lindo, não é, Vitor? Sim. É muito lindo. Nossa, você lendo, a gente se emociona com tanta beleza, né? Você vai descrevendo e eu vou até imaginando, sabe? Formando todo esse quadro do que está acontecendo. É algo fantástico, não tem palavra para se descrever, né? A emoção desse momento. Vitor, será que tem exceção, mas todos será que são assim? Então, Ou é que parecido nesse momento? tem aquelas encarnações que nem foi tratado aqui no capítulo, que são aquelas encarnações compulsórias, que o espírito ele desencarna e aí ele É já tem que isso. reencarnar novamente como uma necessidade. Então, não tem lógico um amparo, mas não um amparo nessa formalidade, tá? Né, em todos esses detalhes que a gente está acompanhando, porque ali é uma necessidade do espírito já ter uma nova reencarnação. Então, é feito, tem todo o amor, todo o amparo, mas isso é realizado de uma outra forma, tá? Mas aqui também tem uma questão muito importante, que o Segismundo, ele ter todo esse amparo, enfim, todos participando, foi uma conquista dele, porque ele tem ali o triângulo É o amoroso, mérito que é a dele, né? Raquel, o Adelino e ele. E aí ele, se reconhecendo dos Ok. erros, ele se propôs às melhorias. Pois não, Conceição? Não, eu entendo sim, mas imaginamos outros casos semelhantes do Sigismundo. Pode ser que seja também assim, não é isso? Sim, com Uma certeza. reencarnação programada, onde possa haver toda essa reconciliação, que no caso como dele está acontecendo aqui, não é? Que ele já Sim. tinha reconhecido os seus erros e queria reparar. Mas aí você relata isso aqui, eu começo a viajar, A gente porque fica é só imaginando. fantástico, nossa, é A gente, belíssimo. a gente Mas deu fica para só entender, imaginando. Vitor? Então, e acho que é bom, uma Obrigada. programação dessa de reencarnação é de todos nós, né? Com certeza no plano espiritual nós recebemos esse Sim, amparo. Até hoje nós temos aquele espírito que nos acompanha, que também se predispôs ali a nos auxiliar nessa caminhada, seriam os nossos protetores, o nosso protetor espiritual, o anjo da guarda, enfim. É aquele irmão que está ali para nos auxiliar. Ele não está o tempo todo conosco, mas ele está disposto a nos auxiliar ali de alguma forma. Tá? Tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta? com certeza. Roberto, meu amigo, quer falar alguma coisa?
Não, já está dando o horário aí, Vitor, mas é fascinante como a Conceição colocou, realmente é fascinante. E nós todos estamos incluídos nessa situação. Agora, quando há esses casos aí, como o Vitor falou, quando a reencarnação é compulsória, algumas coisas não acontecem, né? Como o Vitor falou bem direitinho, o Sigismundo ele se renovou. Então ele teve o direito a tudo isso, né? Ao plano espiritual está bem ao par dele. Bom, eu vamos terminar aqui, senão não vai dar tempo aí. Tá, joia. Lembrando que nós teremos agora nosso encontro. Hoje trouxe uma mensagem do livro Jesus no Lar, bem interessante também. Espero que vocês gostem para a nossa reflexão. Tá? Bom, caso alguém tenha alguma pergunta, enfim, ficou alguma dúvida, estamos à disposição. Pode falar comigo, com o meu amigo Roberto também. Então, a gente está à disposição. O importante é que juntos possamos aprender, tá? Esses detalhes, às vezes, se for um detalhe pequeno, mas é uma coisa pequena, não tem problema, não existe isso, tá? Tá? O que importa é a compreensão, que a gente compreenda todos os detalhes. Às vezes, uma coisa pequena que a gente acaba deixando, pensando que não tem um significado, aí quando chegar lá na frente pode se transformar numa bola de neve, tá? Então é importante a gente sempre estar esclarecendo todos os pontos e estamos à disposição aí de todos, tá? No grupo, enfim, no privado, só chamar que a gente orienta. Então vamos lá. Fazer a nossa prece de encerramento que está dando tempo. Agradecer a Deus e a Jesus por mais esse encontro e pedir a Deus que nos proteja a nossa caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em novos erros, livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos encerrar e nos vemos no outro grupo.